Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em qual momento que você está assistindo esse vídeo. Para mim é bom dia, 7 horas da manhã, treinado, endorfinado. E você aí? Você já está endorfinado ou endorfinada? Se você não está, começa o dia assim, vai ser muito mais fácil. E hoje não tem cabelo bonitinho, porque o tio tá de cabelo grande. Esqueceu o boné em casa. É... E é isso aí, nós temos que gravar, não é verdade? Então sejam muito bem-vindos ao episódio de número 8 da websérie Como Ficar Rico em 90 Dias. Se você está chegando aqui agora, eu te aconselho ir lá no episódio 1, no episódio 2, onde eu explico quem eu sou e qual que é o meu propósito, objetivo com essa websérie. Beleza? E hoje não tem dica prática. E se você está achando que não existiu dica prática, eu te aconselho a voltar a ouvir tudo de novo, porque tem muitas dicas práticas. A de ontem, por exemplo, é muito importante, a de anteontem. Mas hoje eu quero primeiro compartilhar mais um testemunho meu e depois eu quero fazer uma reflexão aqui com você. Que durante a Santa Missa de ontem, mandaram eu falar isso. Eu recebi essa inspiração para eu falar sobre esse assunto. Engraçado, né? Assim, antes do testemunho, engraçado. Pensando sobre isso. Ontem, eu dormi mais tarde do que antes de ontem, mas hoje foi, de certa forma, mais fácil acordar, apesar de ainda muito difícil. Mas, talvez pelo fato que eu já sabia que eu tinha todo aquele processo da corrida, do deslocamento e tal, toda aquela rotina e ritual que eu já compartilhei com vocês. E eu acho que é isso que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que compartilhar como que está sendo esse momento para mim, para que você não ache que para você tá difícil só para você, entendeu? Que tá difícil só para você, que é difícil só para você. Então, o objetivo aqui é poder compartilhar isso e a gente está num grupo, numa comunidade, de certa forma, onde a gente se ajuda. Então, eu já quero até aproveitar e falar para você que ainda não está na comunidade. Do episódio 5 para cá, se eu não me engano, tem o link. Lá na descrição do vídeo tem o link de como que você vai entrar na comunidade. Né? E se você está assistindo, volta a dizer, o comentário é a melhor forma que existe para a gente interagir. O comentário a gente interage, então isso me ajuda no desenvolvimento do que trazer, do que faz sentido trazer, através da sua dúvida, através das aplicações que você está fazendo, dos resultados que você está tendo, tudo isso. A curtida, ela apresenta para o YouTube que o vídeo vale a pena, e o compartilhar, você abençoa outra pessoa. E a melhor forma de você ser abençoado, ou seja, rico, é abençoando e ajudando outras pessoas. Bom, vou começar com um testemunho. Meu testemunho é do que aconteceu ontem. Eu tenho um grupo de corridas aqui em Goiânia, uma CRIO, e aí a gente está na 4ª edição, que a gente tem um projeto chamado Corre Junto, onde a gente se encontra e todo mundo larga junto e chega junto, um negócio muito massa, uma experiência deliciosa que eu vivi em São Paulo e eu tinha certeza que eu tinha que trazer aqui para Goiânia. E aí, a gente fez a primeira edição, o primeiro encontro, deu mais ou menos umas... Cara, acho que deve ter dado 100 pessoas fácil. Deu muita gente. Eu falei, caramba, o lançamento, muita gente assim. Aí nós fomos para um segundo encontro, veio um pouco menos de pessoas, fomos para o terceiro, tinha uma ocasião, um pouco menos ainda, e fomos para o quarto, ontem. E ontem, na comunidade, a gente entendia que parece que ia flopar, porque tá bem friozinho aqui em Goiânia, uma garoinha e tal, às vezes garoa, às vezes chove, não tá seguro nisso aí. E aí eu pensei que ia flopar. E de fato, poderia flopar. E aí eu já baixei minha energia, né? Baixei minha energia total.
A Ludmilla já mandou mensagem para mim falando que minha bateria social tá baixa e tal, não sei o que, baixou minha energia mais ainda. Aí cheguei lá, fiquei mó tempão lá e tal, aí o povo foi chegando, cheguei muito cedo. Aí o povo foi chegando, aí o Léo já chegou meio assim, aí a Juliane, a outra tal. Aí daqui a pouco chegou as meninas que já tinham, e aí a energia, de certa forma, estava baixa. Por quê? Porque ali já tinha só gente conhecida, não tinha gente nova e tal, então não precisaria entrar no personagem, deu pouca pessoa e tudo mais. E a energia estava baixa. E aí eu estava começando o processo quando de repente chegou uma pessoa nova que estava indo pela primeira vez. E aí nessa hora veio um insight muito profundo em mim, depois da reflexão que a Juliane levou. Que foi o seguinte, eu falei assim, cara, se a gente não tivesse vindo, todas essas pessoas que estão aqui vão aproveitar, e vocês, né, que estão aqui, nós vamos aproveitar, a gente, de certa forma, começaria a matar a partir disso. O fato da gente ter vindo já colocou a gente à frente de 95% das pessoas. E o que eu quero dizer com isso? No processo vai parecer que não vai dar certo. E aí o meu testemunho é para isso, para você saber. Então, por exemplo, eu estou num processo que me incomoda há muitos anos, que vem um medo de que as coisas não vão ser como eram, que vai ser um ano difícil. Eu não sei o que acontece. Isso acontece meio que em janeiro e fevereiro. Eu acho que isso é pelo fato da gente não ter movimentos que geram renda durante esse período. Então sempre bate esse negocinho ali, aí eu fico fazendo vários movimentos, eu fico buscando forma e tal. E tem um motivo para que isso aconteça. É muito legal assim, porque na terapia, meu terapeuta falou, cara, se Deus não fizer isso com você, mano, que horas que você vai parar? Você é um cara que você não para, você não quer ficar parado, você quer sempre estar em movimento, porque você sabe que o movimento gera energia e a energia te dá força para fazer qualquer coisa que você queira, né? E vai viver sua vida e tudo mais. Então, se Deus não fizer isso com você, como que você vai parar? Aí eu falei, faz sentido o que você tá falando. E aí parei, né, para refletir em relação a todas essas coisas, mas ainda assim o medo incomoda. Então eu converso muito, tenho orado muito, tenho pedido muito para Deus me dar discernimento para eu passar por esse processo, tal. E todo ano acontece a mesma coisa. Há 7 anos acontece a mesma coisa. Esses dias conversando com o Matheus, eu falei, aí ele perguntou como tava, não, tá tudo massa, tal, muita coisa acontecendo, muito contrato assinando, muita inscrição sendo vendida, muita coisa acontecendo, mas eu tô passando pela, sabe eu esqueci o nome que fala, a montanha, o morro, né, o morro do janeiro e fevereiro. Ele falou, sei como é. E aí daqui a pouco tudo começa a acontecer e aí esse medo vai ficando. E que é isso, cara? É o medo do crescimento. Você entendeu? É o medo do crescimento. Então eu tenho esse medo porque todos os anos eu sempre projeto crescer. Crescer no quê? Crescer em mim como pessoa, porque se eu crescer em mim como pessoa, todas as outras coisas do meu lado crescem. Porque eu sou a locomotiva da parada. Eu sou a força da vida que eu quero ter. Então eu preciso ter energia o tempo todo para movimentar o tempo todo. Então todo ano que, de certa forma, todo ano que eu projeto crescer, vem esse medo, que é o medo do crescimento. Então, olha só, tanto que é válido fazer análises, né? Falei sobre fazer análises ontem, inclusive. Em relação a todos os outros anos, esse é o melhor ano da nossa vida. Nós estamos assim com 100% dos nossos eventos pagos. Estamos com vários contratos assinados, vários eventos ao longo do ano, várias coisas acontecendo, vários projetos acontecendo. E só que bate essa incerteza, que é a dor do crescimento. Por quê?
porque às vezes acontece uma situação como um cancelamento de um evento ou um contrato feito com pessoas que não são capazes de honrar os seus compromissos. E aí você tem que soltar uma nota oficial em relação a isso. Você faz um movimento que... Então, assim, em relação às coisas que você faz. Aí, por exemplo, ontem, quando aconteceu o que aconteceu, o medo aumenta. Você entendeu? Porque se você não está trabalhando em janeiro, fevereiro, você não está faturando, você não está fazendo nada e tal, você começa a se sentir um inútil, de certa forma. Ou pelo menos deveria. E aí, de repente, quando você começa a fazer as coisas, você está antecipando, porque janeiro, fevereiro você não está fazendo nada, você falou, vou antecipar as coisas. E aí você vê o movimento, faz os comparativos, faz as análises, mas essa dor na barriga, esse comichão, ele continua. E o que é isso? É a dor do crescimento. É a dor de quando você está fazendo aquilo que você gosta, que você ama. Sabe, para quem gosta, por exemplo, de dar palestras, de subir no palco, sabe quando você vai subir no palco, você está levando um conteúdo novo, dá o comichão? É isso. É isso. O que eu preciso fazer? Mesmo com medo, continuar agindo e acreditando que existe uma pessoa que cuida de mim. Existe um pai verdadeiro, um pai real, que cuida de mim. E um pai de verdade jamais vai querer fazer mal aos seus filhos. Esse testemunho é para você saber o seguinte, que você vai passar por isso, do tamanho que for o seu. Então eu quero que na hora que você for passar, que você já saiba disso, que você já esteja pronto para isso. Nossa, eu dei um tapa com o celular. De novo. Que você já esteja pronto para esse momento. Que você já formou a sua base para isso. Se você sabe que vai passar, então, se eu sei que o tempo todo eu vou passar, eu tenho que continuar. Eu tenho que achar fontes externas que vão me ajudar a me passar. Então, é aonde eu volto para isso. E foi exatamente o que o terapeuta falou. Cara, se você não passar por isso, se Deus não fizer isso com você, qual que é o momento que você vai parar e descansar? Né? Qual que é o momento que você vai parar e vai ter essa atenção para você e você vai entender quanto é importante cuidar do seu corpo, da sua mente, do seu espírito? Qual que é o momento que você vai parar e vai poder compartilhar um conteúdo tão valioso como esse para as pessoas? Né? Ontem, estando com uma pessoa lá, ela falou assim, nossa, comprei vários cursos, daqueles cursos que vende curso, tal, não sei o quê. Eu falei, pois é, eu tô entregando um curso inteiro, uma gravação de um curso inteiro gratuito. Lá no YouTube você precisa dedicar 20 minutos por dia só, durante 90 dias. Nossa, mas não sei o que e tal. Então é difícil. Eu já não terminei vários cursos. Então estarmos aqui faz bem pra gente. Por isso. Né? Eu mandei mensagem hoje para um amigo meu de manhã. Eu falei assim, você não tá sabendo que você está acordado 4 horas de manhã? Eu falei, cara, você não tá sabendo, eu tô em maratona. Uma maratona que eu nunca fiz na vida, assim. Acho que dessa vez eu vou conseguir cumprir os 90 dias de fato, tal, etc. E ele, nossa, sucesso, tal. Então eu sei que você vai cair antes. Mas tenta ao máximo, esteja preparado. Já está se preparando. E o que eu tinha preparado para hoje? Olha só, sempre o testemunho acho que ele tem que ser mais importante do que o que eu havia preparado. Porque assim, é uma gravação. Então não é que eu estou falando, eu estou gravando aquilo que eu estou fazendo nesse momento. Entendeu? E a hora que eu cair, se eu cair, tomara que dessa vez eu não caia, mas eu já estou prometendo, eu caio e você vai cair. Talvez você vai cair e não vai dar conta de levantar, mas em algum momento você vai ter que levantar. Então esse momento é o momento que eu estou levantando, entendeu? E qual que é a parada que eu tinha, a reflexão, né, que eu recebi na Santa Missa que eu deveria falar e que, inclusive, para você saber o quanto é importante o que eu vou falar, foi o que eu falei para os meus filhos ontem quando eu peguei eles na escola. Né, de certa forma orientado para o Matheus, que não tem uma neurodiversidade, não tem nada disso, mas sabendo que o outro está presente no carro, o Gabriel está presente no carro e está ouvindo o que eu estou falando. Mas o que é a parada então? Você precisa aceitar ser um babaca. Puta que pariu. Ou uma babaca. Nós precisamos aceitar ser babacas. Igor, mas como assim? O que é isso?
Quando você está fazendo coisas que importam somente a você, que beneficiam somente a você, dos quais faz bem somente a você, e você só precisa fazer isso na vida, ser egoísta e cuidar de você, as pessoas à sua volta que estavam com você porque praticavam certos tipos de hábitos juntos vão começar a não gostar disso, não entender. Isso pode acontecer dentro da sua casa, isso pode acontecer no grupo de amigos, isso pode acontecer entre os familiares, entre os parentes, entre várias coisas. E aí, quando você era mais jovem, né, na idade que hoje os meus filhos estão, e eu também era, e a gente fazia coisas que a gente aprendia com os nossos pais, o que os amiguinhos falavam? Não, mas você é bobão, hein, velho? Você é um babaca, hein? Não sei o que e tal, bora ali, só fazer aquele negocinho lá e tal. E hoje, como adulto, as pessoas vão falar as mesmas coisas, só que de forma diferente. Elas vão falar assim, pô, agora você não gosta mais dos amigos, né? Parou de beber e tudo. Nossa, agora nem faz sentido. Agora você não bebe, você não é engraçado mais, tal. Pô, você nem vai mais no futebolzinho lá fazer a resenha com a gente, não sei o quê. Pô, você já tá extrapolando, né, velho? Já tá passando demais. Nossa, pra mulher, né? Você já tá ficando grande demais, você já tá parecendo um homem. Você não acha que você tá treinando demais, não? Você não acha que você tá viciado demais, não? Nossa, mas só hoje, nem uma pizzazinha, nem um docinho, só agora, só hoje. Vai acontecer. Isso são formas diferentes de dizer no que no passado a gente ouvia lá na escolinha. Você é babaca, você é bobão, você não faz mais parte da trupe. Porra, velho, você... que isso, hein? Acordar 4 horas da manhã, tá doido, eu prefiro é dormir. Oi, aquela mina lá, hein, não sei o que e tal. E aí você precisa ser um babaca. Por quê? Porque uma pessoa babaca é quem tem decisões próprias e cuida de si. Entendeu? Então, assim, e aí por que é essa ideia, esse contexto do babaca? É exatamente o que eu estava conversando com o Matheus ontem. Hoje, ele é puro. Ele é um filho de Jesus. Ele é puro, porque eu controlei a pornografia na cabeça dele, eu controlei o álcool na cabeça dele. Como? Levando informações. Que tipo de informação? Daquilo que eu vivi. Eu não preciso ser hipócrita e não falar o que eu vivi. E automaticamente arrastando ele para aquilo que hoje eu estou vivendo e quero viver. Então ele é puro, por quê? Porque ele não conhece. Então, quem não conhece doce não sente falta de doce. Quem não conhece pornografia não sente falta de pornografia. Quem não conhece a fornicação sente falta de fornicação. E aí foi exatamente o que eu falei para ele. Falei, cara, você tá vendo o processo que eu tô passando em virtude dos erros que eu cometi ou do pai que eu não tive. Então, assim, você tem a oportunidade nesse momento de só me ouvir e tentar ao máximo não ouvir a galera de fora, ser babaca, saca? Ser um babaca nesse momento. Você precisa ser um babaca, por quê? Porque você é um cara puro. Agora, se você decidir conhecer o pecado original, você vai se tornar filho de Adão. E aí, filho de Adão é pecador. Filho de Adão vai conhecer o mundo. Só que depois você, se em algum momento, você vai talvez querer se tornar uma pessoa que faz mais coisas corretas para sua vida, que faz mais coisas boas para sua vida. E você vai viver, o preço do que você está assistindo aqui do meu lado. Foi a mesma coisa que eu instruí o Fernando, que é meu irmão. Então, por exemplo, cara, Fernando juntou com a mulher rápido ali, agora já vai ser pai. O moleque começou a trabalhar cedo, tal. Cometeu os erros dele no meio do caminho? Cometeu, porque eu não pude estar muito próximo do Fernando, né? Mas assim, eu economizei na vida dele, talvez, sei lá, 10 anos ou mais,
né? Principalmente para você que é jovem, que tem 18 a 25 anos. Ou você que está me ouvindo que às vezes tem 14 anos, 16 anos. Cara, hoje vai ter que estourar, porque a parada é massa hoje. Vai estourar pouca coisa, acho 5 minutos. Você tem toda a oportunidade do mundo. Você tem a maior concentração de energia nesse momento. Então o que a galera tá falando para você que é vida, bicho, não é vida. Eu te juro, não é vida. E eu lembro daquele disclaimer que eu faço. Eu só posso falar isso, eu só posso falar aqui para vocês aquilo que eu vivi, que eu fiz ou que eu estou vivendo. Aquilo não é vida. É a maior enganação que existe. Tem uma outra coisa que é vida de verdade. Só que aí tem um problema. Porque o hábito bom, que é exatamente o que a gente vinha falando, ele não te recompensa imediatamente. Como o hábito ruim. Ele não te recompensa imediatamente. Só que na hora que você olhar para dentro e falar assim, cara, mas eu quero viver uma vida assim. Eu quero ser casado, eu quero ter uma família, eu quero administrar os meus negócios, eu quero viver isso e não quero viver esse mundo carnal da fornicação. Porque tem os caras que tem negócio, tem dinheiro, tem riqueza, tem isso, tem aquilo outro, mas tá na putaria, tá enfiado, tá traindo a mulher, não sei o que, tal. Existe isso. Então você tem que escolher qual dos dois caminhos que você quer. Esse caminho de cá é o da riqueza financeira. Olha só que doido, que rolê de adversidade. Nossa, é muito doido poder fazer isso aqui. Do nada eu tava gravando, apareceu aqui armazenamento cheio, pá, já entrei no desespero aqui, apaguei ali tudo, comecei a fazer armazenamento cheio de novo. Eu já pensei, nossa, hoje já tem uma outra coisa, tipo, vou ter que juntar um no outro, tal, que é porque... Isso é uma situação que para, sabia? Às vezes você pode até esquecer de gravar por causa disso. É muito louco isso. Mas então, sobre o que eu tava falando. São dois caminhos. Não tem um terceiro caminho. Você só tem dois caminhos. Que um é ser filho de Adão e Eva. E o outro é ser filho de Jesus. Se você quer viver esse caminho, você pode sair daqui dessa websérie, porque não é sobre ele que eu vou falar. Aí você pode achar outras pessoas que falam sobre isso, da riqueza financeira. Se você quiser seguir esse caminho, você se mantém aqui pelos próximos 90 dias. Esse é da riqueza de vida. Posso falar um negócio pra você? Eu já vivi os dois. E eu pagaria todo o preço de novo para continuar vivendo esse. É muito melhor. Então, diante disso, se você tem 14 anos, se você tá na idade dos meus filhos, cara, começa a viver a partir de agora. Acredite que esse é o caminho, a verdade e a vida. Não se preocupe com esse outro caminho. Não se preocupe com ele. Você não vai sentir falta se você não conhecer. Se você já conhece e você tem entre 18 e 25 anos de idade, decida abandoná-lo agora. Eu te garanto, você vai chegar aos 30 rico. Decida abandoná-lo agora. Se você já passou dos 30 e a merda já tá feita, o que eu falei aqui bateu uma reflexão extremamente profunda na sua cabeça agora, faça um reset. Só que eu sei que ninguém vai fazer. Por quê? Porque ninguém faz. Talvez um ou outro vai chegar aqui e vai fazer. Eu quero ver quem vai chegar ao final dos 90 dias lá comigo. Porque é difícil. E eu só posso falar aquilo que eu já fiz, que eu vivi ou que eu tô fazendo. Eu não posso falar de mais nada que não seja sobre isso.
Mas se você começar e ir um pouquinho, então, puxa, cara, perdi 2 episódios lá, tá? Daqui a pouco eu volto lá no 10º. Nossa senhora, caí de novo, não sei o que, perdi 10 episódios, eu volto lá no 40º. Nossa senhora, até hoje eu não assisti nenhum episódio. Começo agora, tô assistindo esse caindo pela primeira vez. Igor, o episódio é pra quê? Pra te sustentar. Perdão, pra me sustentar e automaticamente poder te ajudar a te sustentar. Só isso. Só isso. Então decida ser um babaca. Decida ser um bocó. Decida ser um manezão. Ai, agora parece que virou santo. Agora você quer virar santo? Pô, você ficou sem graça depois que você parou de beber. Nossa, agora nem tem como te chamar mais, porque agora a gente não faz os rolês. Só isso, velho. Velho, véia. O que é o negócio? É porque eu tô conversando como se eu estivesse conversando com um amigo. E aí, mas pra você mulher serve também tudo que eu tô falando, é a mesma coisa. Só isso. Decida ser um babaca. E decida cuidar da sua mente, do seu corpo e do seu espírito. Só existe 2 caminhos. Só existe 2 caminhos. E eu posso falar que em todos os aspectos só existem 2 caminhos. Um caminho, eu escolho ser filho de Adão e Eva, não é do macaco. O outro caminho eu escolho ser filho de Jesus. Ah, mas eu quero ser filho da planta. Então você acha uma forma de provar que a planta faz de você filho. Eu quero ser filho da pedra. Então você acha uma forma de provar. Mas se você não tem um pai, acha um pai agora mesmo. E esse é o rolê de hoje. Eu sei que talvez esse vai bater lá na ferida, vai incomodar. Ô, quem que esse cara acha que é e tal, não sei o que, ele é um bocozão, ele comete merda o tempo inteiro. Sim, senhor, tem 0 teto de vidro. E de acordo que eu for ganhando confiança com você, eu posso ir até abrindo algum desses tetos de vidro. E a hora que eu abrir todos, aqueles que me conhecem pessoalmente, eu posso te garantir. Vocês vão falar assim, mentira! Nunca acreditei que você foi esse tipo de pessoa na vida. Eu posso ser um resgate na vida de algumas pessoas. Você só precisa escolher 2 caminhos. Cuidar da sua mente, do seu corpo e do seu espírito. E decidir quem é seu pai. Eita, aí ó, mais uma ocasião. Nem sei como que vai ficar o vídeo a partir de agora, tá? Não boto fé como vai ficar. Vamos ver aqui se não é ligar o outro, aí vai dar merda. Nós só vamos ver a hora que finalizar. O microfone caiu. Mas eu espero que eu incomode um pouquinho no seu dia de hoje, mas para que você decida fazer diferente. Isso é, se você quer ficar rico em 90 dias. E a financeira, Igor? A financeira é consequência. A financeira é consequência. Volta no meu testemunho. Tamo junto. Se você gostou, curta pro YouTube saber que o vídeo é relevante. Compartilha para você abençoar outra pessoa. E comente para eu saber o que você tá achando dessas merdas que eu tô falando aqui.